Qual será que é a melhor ação do setor elétrico para o ano de 2025? Por que fazer um vídeo assim? Porque, primeiro, o setor de energia elétrica é um setor muito popular, é um setor muito queridinho na Bolsa. Principalmente por se tratar de um setor perene, que não importa o que aconteça, em momentos de crise ou não, a energia elétrica vai ter que estar sempre presente. Claro que podem existir riscos, pode ter mudança na matriz de geração de energia, mudanças nas regras das transmissoras, vencimento de contratos, mas o fato é que é um setor mais perene, menos arriscado que a média, e na Bolsa a gente tem várias opções, tem Copel, Taesa, Cemig, Eng, Eletrobras, Alupar, Isa Energia. Agora, como saber qual é a melhor? Bom, é isso que a gente vai te ajudar a decidir nesse vídeo, porque mais importante do que você nos ouvir, o que a gente acha melhor, para estar mais barato, para pagar mais dividendo, é você entender que quando você tem uma estratégia clara, você sempre consegue responder esse tipo de dúvida. Então presta muita atenção no que o Felipe vai te falar daqui para frente. Filipão, bola contigo. Beleza, que esse aqui é um bom setor para a gente investir, a gente já está cansado de saber, existem várias notícias falando sobre isso. Só que o grande ponto que eu sempre trago é que você vai filtrar ali, quais são as empresas do setor elétrico na Bolsa de Valores do Brasil? Aí você encontra uma lista que tem mais de 30 empresas diferentes, inclusive cada uma delas com um foco em um setor de atuação diferente também. Afinal de contas, a energia elétrica, para ela chegar na sua casa, na sua empresa, ela antes precisou ser gerada, depois transmitida, depois distribuída, num ciclo que forma justamente a divisão do setor elétrico do nosso país. E aí, beleza, você começa a entender que isso aqui é diferente para cada uma das empresas, e aí já começa a ficar a dúvida. Tá, então se o setor elétrico pode ser bom para dividendos, mas se tem mais de 30 empresas disponíveis na Bolsa, quais delas eu vou escolher? Vou comprar todas? Ou não vou comprar nenhuma? Ou vou comprar as mais faladas, as mais famosinhas? O fato é que precisa de algum racional para te ajudar a saber qual comprar e qual vender. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação rápida entre elas para ver se a gente já tira alguma conclusão aqui. Para isso, vamos até usar o site Investidor 10 aqui, que ele tem essa ferramenta de comparação de ações e coloca aqui de lado várias empresas do setor elétrico da Bolsa. Então, por exemplo, se você for olhar para a métrica de preço sobre lucro, a Cemig, nesse momento, é uma das mais baratas para quem olha para essa métrica ali. Agora, olhando para o preço por valor patrimonial, a gente vê a Eletrobras na frente, mesmo com o PL praticamente do dobro da Cemig. Já quando a gente fala de retorno sobre o capital dos sócios, o ROI, a gente está falando da Engie aqui disparadamente sendo a melhor de todas, sendo que a própria Eletrobras ali do PVP baixo, ela tem um ROI de mais ou menos 8. E por último aqui, o que muito interessa a muitos investidores, o dividend yield, a gente vê a Cemig aqui com um pouco mais de 12, enquanto a Eletrobras está com 3, CPFE com 8, EQTL com 1, a Engie ali na casa de 7,5 e algumas outras empresas aqui. Então assim, à primeira vista, o que a gente vê é que cada uma das métricas aponta para uma ação diferente. E isso porque a gente nem olhou para tanta coisa assim. Por exemplo, a dívida de cada uma dessas empresas não está listada nessa tabela. E aí dá para a gente sair aprofundando esse tipo de análise. Por exemplo, colocando Taesa, Cemig, CPFE, Copel e Eletrobras aqui, a gente consegue ver a curva de rentabilidade de cada uma delas, quem mais rendeu nos últimos 10 anos. Com a Eletrobras na frente disparado, por exemplo. Então você pode olhar para isso aqui e já dizer, opa, então a Eletrobras ela tem que sair na frente, porque a rentabilidade dela foi melhor. E já é mais informação você colocando na sua análise. Agora, já quando o termo é evolução de receita dessas empresas, a gente vê a Taesa ali ganhando delas na linha vermelha ali, um aumento de 155% de receita de 2015 para cá. Agora, quando o assunto é dívida, o que a gente vê é, pelo menos em termos de dívida líquida sobre patrimônio, a empresa menos endividada aqui é a Cemig de todas elas. Então, poxa, mais uma vez a gente vê uma briga aqui entre os indicadores, e se o investidor não tiver uma cesta de indicadores muito claros e comprovados que funcionam para ele atuar em cima deles, o que vai acabar acontecendo é que você vai comprar todas, ou não vai comprar nenhuma. E é justamente nessa busca de tentar decidir qual ação comprar, quando comprar e como fazer isso, que a gente aqui no Clube do Valor desenvolve as nossas estratégias de investimento sistemática, como por exemplo a máquina de dividendos, que se baseou em algumas literaturas internacionais, como essa que está na tua tela, por exemplo, do livro chamado Fique Rico com Dividendos, e que foi reforçada por todo o nosso time do Clube do Valor com os estudos que a gente desenvolveu no mercado de dividendos aqui na Bolsa do Brasil, até chegar numa linha de raciocínio que nos mostre claramente o que é que a gente tem que olhar para decidir comprar ou não empresa. Para a máquina de dividendos, são ações que têm liquidez mínima diária de 3 milhões de reais, lucro positivo no último trimestre e crescente nos últimos 3 anos, limites saudáveis de payout, não adianta ela fugir disso também, empresas com menor volatilidade, ou seja, menor risco, e claro, empresas com altos dividendos pagos nos últimos 36 meses. E aí quando a gente foi testar essa forma de investir,
aqui, baseado nas 10 empresas que mais pagam dividendos da Bolsa, o que a gente vê é um resultado da máquina de dividendos muito acima do índice Bovespa, chegando a quase 10 vezes mais o valor capitalizado ao longo dos últimos 20 anos. E é justamente assim, com base em estratégias comprovadas, que a gente aqui no Clube do Valor já ajudamos os nossos clientes de gestão e consultoria de investimentos a investir mais de 3 bilhões de reais. Inclusive com uma estratégia ainda mais assertiva do que essa da máquina de dividendos e que é responsável por 93% do sucesso dos investidores no longo prazo. Tudo também baseado em estudos, como está aí na tela para você. E o mais legal é que você pode entender como é que essas estratégias podem te ajudar de forma individual, no teu caso específico, através de uma consultoria gratuita, onde você vai ter uma reunião de 1 hora com um dos nossos especialistas treinados para a gente entender o teu caso e como é que você pode investir melhor agora em 2025. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que está aqui na tela, vai aparecer agora para você, ou clica no primeiro link da descrição do vídeo, se inscreve que a gente vai entrar em contato contigo. Beleza, vamos aplicar então os critérios da máquina de dividendos para ver qual das empresas elétricas então faz mais sentido para 2025. O primeiro critério é o de liquidez mínima diária de 3 milhões de reais por dia. Felipe, mas por que 3 milhões por dia? Porque essa daqui é uma quantia que dá mais segurança para que você possa comprar e vender essa empresa num preço justo a qualquer momento. Além disso, torna muito mais difícil a manipulação de mercado por agentes do mercado, que muito provavelmente tem muito mais bala na agulha do que todos nós. Então esse filtro aqui é básico e precisa acontecer. O fato é que todas as empresas elétricas que a gente está analisando aqui no vídeo, Copel, Taesa, Cemig, Engie, Eletrobras, Alupar e ISA-CETIP, todas elas têm uma liquidez diária acima de 3 milhões de reais. Mas também não quer dizer que quem tem uma liquidez maior do que outra empresa aqui seja melhor uma do que a outra. O que a gente quer é somente cortar quem não tenha mais de 3 milhões nesse critério. Aí vamos para o critério número 2. Esse aqui eliminou muita gente. Lucro positivo e crescente nos últimos 3 anos para todas as empresas. A gente vai ter casos como a Copel, por exemplo, que até tá parecendo que nos últimos 3 anos está com lucro crescente, só que como a gente não tem a informação de 2024 fechada ainda, que só vai acontecer quando a empresa divulgar o 4º trimestre de 2023, a Copel, nesse momento, não passa no filtro de lucros crescentes, porque ela teve uma redução muito forte de lucro ali em 2022, comprometendo aqui a entrada dela na estratégia. Caso muito parecido aconteceu com a Taesa, que encolheu seus lucros de 2021 para frente, com a Eletrobras, que também encolheu os lucros ali depois de 2021. A gente só vai saber se ela vai ter 3 anos crescentes quando fechar 2024. A Alupar também não passa, tá encolhendo lucro desde 2021. E a ISA-CETIP, que também provavelmente vai entrar nesse próximo ciclo que ela fechar 2024, mas por enquanto ainda não passa nesse critério, porque reduziu muito o lucro desde 2020. As únicas empresas que vão passar desse filtro são a Cemig, que a gente já consegue ver uma curva de lucro completamente diferente das outras empresas. Ela praticamente é um reloginho crescendo um pouquinho todos os anos. É esse tipo de empresa que a gente quer ter, principalmente quando a gente fala de dividendos. E também é o caso da Engie, que desde 2021 vem crescendo seu lucro ano após ano. Então aqui a gente estava com 6 empresas, agora a gente está com somente 2 para fazer análise. Agora, o próximo passo é a gente entender como é que está o pagamento de dividendos dessas empresas nos últimos 3 anos. Felipe, então para a gente decidir as melhores empresas para 2025, você vai olhar para o dividendo do passado para fazer isso? E sim, é exatamente assim que você toma decisão baseada em dados. É a diferença de você se basear na realidade, no que você tem, que é muito mais assertivo do que você ficar tentando adivinhar o futuro. É essa forma de investir aqui que deixa os investidores muito mais suscetíveis aos seus próprios vieses emocionais. Afinal de contas, você está dizendo o que é que você acha que vai acontecer e na grande maioria das vezes, nós, seres humanos, somos muito ruins em tentar adivinhar o futuro. Então, beleza. Aqui, o que a gente vai querer fazer é olhar para cada uma dessas empresas que sobrou, qual é o dividendo financeiro pago nos últimos 3 anos, dando mais peso na análise para os dividendos mais recentes. Então, do primeiro ano tem mais peso, do segundo tem um pouco menos e no terceiro tem menos peso ainda. Assim, a gente chega numa métrica chamada de dividend yield ponderado nos últimos 3 anos, que pro caso da Engie está em 7,89%, o que coloca ela entre as 10 empresas mais pagadoras de dividendos da Bolsa. E no caso da Cemig está em mais de 10,5% ao ano nos últimos 3 anos, também colocando ela entre as 10 empresas mais pagadoras de dividendos, segundo a máquina de dividendos. Então a conclusão final é que a melhor empresa elétrica para investir em 2025, na verdade, são duas, que apesar de ter colocações diferentes dentro do ranking da estratégia, elas devem juntas formar uma carteira com outras 8 empresas ali dentro. Agora me conta você, o que é que você está vendo do mercado e quais são as empresas do setor elétrico que você está comprando para esse ano. E se você quiser saber qual é o melhor site para analisar fundos imobiliários e ações, inclusive saber se o Investidor 10 que a gente mostrou aqui nesse vídeo é um dos melhores, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.